A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu gostaria de conversar com vocês agora foi a maneira como eu entendi que era hora de eu repensar a congregação. Porque Deus me mostrou esta necessidade de uma maneira assim muito interessante. Eu vou contar para vocês a história de como aconteceu isso. Eu tenho amizade com o nosso irmão, ministro. E veja, isso aqui é uma historinha à parte antes de entrar no assunto propriamente dito. Esse irmão é CCB de carteirinha. Mas sabe o que fizeram os ministros aqui da região? Mataram o pai dele. Mataram o pai dele. O pai dele, por causa de uma situação familiar, entrou numa grande contradição. Compreenderam? Agora, não precisava ter o final que teve. O homem foi expulso da igreja. O homem não podia mais frequentar a congregação, pois se ele ia assistir um determinado culto e o ministro lá visse ele no meio do auditório, já a palavra mudava para dizer: temos bode no nosso meio e tal, e já expulsava: o teu lugar não é aqui, você não é mais das minhas ovelhas. Essa conversa toda que não tem nada, isso não tem inspiração divina, não é da parte de Deus, isso é carnalidade da bruta. Possessão demoníaca, demônio, filho do inferno, atrás da tribuna. Certo, muito bem. Conheço a parábola do bom pastor, que você lê lá no capítulo 15 do livro de Lucas, versículo 4 até o versículo 7, que narra, a parábola, dizendo, o Senhor Jesus narra a parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, coloca sobre os ombros jubilosos, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Mas eu não conheço, sinceramente, não conheço a parábola do pastor que deixa 600, 800 ovelhas para ir chutar aquilo que ele acha que é um cachorro morto, que é uma alma perdida, assumindo a tribuna e gritando: você é um porco, você é uma porca lavada, um cão que voltou seu próprio vômito fora daqui. Você é um cadáver, você está fedendo, você não é das minhas ovelhas, você está morto. Aqui não é mais teu lugar, fora, fora, fora. Não conheço esse pastor de ovelhas que tem esse tipo de comportamento. São assassinos de almas. Alguém lá pelos anos de 1940 assumiu a tribuna, leu 1 João, capítulo 5, verso 16, que diz: há pecado para a morte, e por esses eu digo que não ore. E sacou a preposição para, substituindo-a pela preposição de, criando assim o pecado de morte. A princípio eram somente os fornicários, os adúlteros, que eram pecadores de morte e eram expulsos da igreja desse jeito. Depois evoluíram, porque quando você coloca o pé na estrada da perdição, você não para mais. Aí nessa lista, se você fizer no final do culto, dissesse para o ancião: o que você pregou aí não é da nossa doutrina, a Bíblia não ensina isso é carnalidade, você está errado, você não devia ter pregado isso daí. Pronto, você já ia para a lista dos cães que comeram do seu próprio vômito, das porcas lavadas. E na primeira oportunidade você era expulso do templo. E dessa maneira mataram milhares de almas
e destruíram milhares de famílias. Esse é um dos casos que eu vi com os meus próprios olhos. Eu conheço um outro caso onde esse se suicidou, tá? E teve um outro que sentou-se na linha do trem para ser atropelado por ele. Mas, por Deus, ele saiu de lá e sobreviveu. Hoje é casado e pai de 5 filhos. Então, esses homens são assassinos de almas. Por que eu digo que os ministros mataram ele? Não foi por isso que mataram, não. Isso aí é o exagero, a estupidez, a ignorância desses ministros. Agora, onde está que tudo isso poderia ter sido evitado? Ora, o ministro tem que se deixar guiar por Deus. Mas olha, esta guia de Deus, Deus não tem obrigação nenhuma com o homem, não tem obrigação nenhuma comigo. Ele vai dar para mim o que eu buscar da parte dele. Se eu me consagrar, se eu jejuar, se eu orar, entende? Se eu me desviar do mal, Deus vai fazer obra na minha vida, vai me iluminar, vai dirigir a minha vida, vai me governar, vai me fazer saber a sua vontade. Assim é o ministro, assim é você, somos todos nós. O ministro que está na frente de um povo, que é consagrado, que jejua, que busca a direção de Deus, certamente ele tem esta pergunta: meu Deus, mostra para mim onde está uma ovelha aflita, necessitada, precisando de um conselho, Pai, por amor do teu nome, me ilumina, me leva lá, me põe a palavra certa para eu conversar com ele, e Deus vai revelar. Esse nosso irmão aí estava entrando numa contradição, dentro de um grande conflito. Se os ministros desta religião fossem realmente homens tementes a Deus, guiados por Deus, consagrados a Deus, saberiam como tratar assuntos dessa natureza. E com certeza, jamais, em hipótese alguma, expulsariam pessoas que, muito embora estejam numa situação conflitante, complicada, né? Ou adultério, ou fornicação, ou roubo, sei lá, né? Disciplinar, né? Mas jamais dizer que a pessoa é uma alma perdida, que não há esperança de salvação para ele. Mesmo porque o Senhor veio salvar e buscar o que estava perdido. Ele não veio matar, ele não veio destruir. Ele veio salvar. E ninguém há mais necessitado de um conselho, de uma orientação, de uma palavra boa, do que estes que entraram numa situação conflitante. Além do que, veja o seguinte: batizam de qualquer jeito, batizam endemoniado, batizam embriagados, bêbados, batizam drogados, batizam até adúlteros, né? Amaziados, batizam de qualquer jeito, né? Depois lá na frente aparece a contradição, e aí então são levados lá no quartinho do fundo da congregação e assassinados, mortos e assassinados. Estes são os anciãos da congregação cristã no Brasil. É esse ministério que está aí, né? E lá não tem inocente, são todos culpados, porque aqueles que ficaram calados, não denunciaram esses crimes, não se indignaram com isso, pelo contrário, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e se omitiram, ficaram calados, são cúmplices dos mesmos crimes e vão responder por eles. Com certeza vão responder por eles. O Ministério, em 2016, publicou o ensinamento que não existe pecado de morte, né? E diz mais, que quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Ora, o juiz, quem é o verdadeiro juiz do universo? É o próprio Deus. É o Senhor Jesus, que é o Deus que se fez homem. Diga-me uma coisa. Quem é aquele que quis assentar-se no trono de Deus, fazendo-se passar por Deus?
E quem foi expulso do céu? Foi Satanás, foi o diabo. Estes homens não têm nada a ver com o Senhor. São homens do inferno, filhos do inferno, homens a serviço do inferno, a serviço de Satanás. Para o vídeo por aqui, porque ele já está ficando meio longo, mas espero que todos entendam este mal que existe no nosso meio, repudiem isso, repreendam estes homens, façam cartas denunciando esses crimes lá para o ministério. Isso precisa parar. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.